Meus queridos irmãos da Igreja Presbiteriana de Irajá, eu fico muito feliz em poder falar com os irmãos e compartilhar parte da Palavra de Deus com vocês. Aqui quem fala é o reverendo Joel Teodoro, da Igreja Presbiteriana do bairro Imperial, aqui em São Cristóvão, e eu fico muito honrado com o convite feito por meu querido amigo e irmão, o vosso pastor, que é meu amigo pessoal e por isso também me convidou. Eu gostaria de, sem mais delongas, convidar você a também ouvir e, quem sabe, ler, a acompanhar a leitura em Gênesis, capítulo 35, versículos de 1 a 15. E eu vou falar hoje com vocês sobre graça sobre a família. O texto da Palavra de Deus diz assim: Disse Deus a Jacó: Levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: Lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio, purificai-vos e mudai as vossas vestes. Levantemo-nos e subamos a Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Então deram a Jacó todos os deuses estrangeiros que tinham em mãos e as argolas que lhes pendiam das orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. E tendo eles partido, o terror de Deus invadiu as cidades que lhes eram circunvizinhas, e não perseguiram aos filhos de Jacó. Assim chegou Jacó à luz, chamada Betel, que está na terra de Canaã, ele e todo o povo que com ele estava. Edificou ali um altar e ao lugar chamou El Betel, porque ali Deus se lhe revelou quando fugia da presença de seu irmão. Morreu Débora, a ama de Rebeca, e foi sepultada ao pé de Betel, debaixo do carvalho que se chama Alon-Bacute. Vindo Jacó a Padã-Arã, outra vez lhe apareceu Deus e o abençoou. Disse-lhe Deus: O teu nome é Jacó. Já não te chamarás Jacó, porém Israel será o teu nome. E lhe chamou Israel. Disse-lhe mais: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Sê fecundo e multiplica-te. Uma nação e multidão de nações sairão de ti, e reis procederão de ti. A terra que dei a Abraão e a Isaque dar-te-ei a ti, e depois de ti a tua descendência. E Deus se retirou dele, elevando-se do lugar onde lhe falara. Então Jacó erigiu uma coluna de pedra no lugar onde Deus falara com ele, e derramou sobre ela uma libação e lhe deitou óleo. Ao lugar onde Deus lhe falara, Jacó lhe chamou Betel. Essa é a palavra do Senhor. Eu gostaria de ter uma pequena palavra de oração com você. Senhor amado, a tua palavra foi lida e será brevemente exposta numa reflexão que esperamos diante do Senhor sirva para o crescimento da nossa alma e o enlevo do Senhor que em nós habita. Assim nós oramos em nome de Cristo. Amém. Meus irmãos, aqui nós temos uma história que todo mundo que já tem algum tempinho de igreja conhece, uma história de trapaça. Vamos ser honestos, Jacó era um trapaceiro. Agora as coisas já vinham passando. Enfim, aqueles episódios de quando ele passa a perna no seu irmão, Esaú, já eram um pouco passados em termos de tempo, mas aqui Jacó tem um encontro com Deus. Labão, Lia, Raquel estão nessa história toda, uma história dramática. Nós temos riqueza, agora Jacó já era um homem com posses, o seu irmão que tinha tomado um outro rumo também, e ele agora volta à sua terra. Ele vem de uma peregrinação e volta à sua terra e busca a reconciliação, então, com Esaú, que era seu irmão, a quem ele tinha deixado para trás. Aqui há episódios, por exemplo, da vingança de Simeão e de Levi, e nesse momento em que o coração de Jacó já estava um pouco aliviado, depois de ter se encontrado com Esaú no caminho, e ter se reconciliado com ele, talvez ele pensasse, ainda falta alguma coisa, mas o principal já aconteceu, saí vivo daquilo. Então,
ele tem agora em Betel o seu segundo encontro com Deus. E ali ele vira Israel. Antes, mesmo com o primeiro encontro, ele era ainda Jacó. Agora, nesse segundo encontro, ele é transformado de tal maneira que o Senhor também lhe muda o nome. Jacó responde ao chamado de Deus neste momento e completa a sua peregrinação em Siquém e, portanto, uma página da sua vida é virada e o chamado de Deus para ele agora se mostra cada vez mais claro quando ele deveria assumir que dele viria uma posteridade que, obviamente, Jacó, ou Israel aqui, já mudando seu nome, não sabia onde isso ia parar, mas ele cria no poder de Deus e na sua promessa de que seria algo muito maior do que talvez ele pudesse imaginar. Mas aqui há algumas cenas que se desenrolam aqui pela frente, e sobre elas, em 3 pontos, muito simples e muito objetivos, eu vou procurar passar para vocês. O primeiro é que nos versículos de 1 a 3 que nós lemos, e depois você pode reler para fixar melhor, há algo muito especial, porque eu chamo esse primeiro trecho, esse primeiro ponto de graça para a família. Então, graça para a família é demonstrada por Deus ali em 2 cenas. Primeiro, a manifestação da graça de Deus a Jacó, que está no versículo 1, e segundo, Jacó responde ao chamado da graça de Deus nas orientações espirituais para a sua família. Então, há 2 cenas ali, uma no versículo 1 e outra nos versículos 2 e 3. Jacó tinha tropeçado feio lá em Siquém, né? E ele temia ser aniquilado. Ele fala isso lá no capítulo 34, no versículo 30, ele diz claramente: reunir-se-ão contra mim, serei destruído, eu e minha casa. Ele tinha medo de ser destruído. Bom, o Deus da Bíblia chama quem Ele quer, chama como Ele quer, e Ele resgata das trevas e levanta aquele que está caído no monturo. Nosso Deus não nos deixa pelo caminho. Esse é um diferencial do nosso Deus. E Jacó também, como segunda cena, ele responde ao chamado da graça e ele obedece a Deus nas orientações que Deus lhe dá. A resposta de Jacó, portanto, é obediência imediata, assumindo a sua responsabilidade espiritual por sua casa. Jacó nunca tinha sido, de fato, muito zeloso com a sua família, quanto ele começa a fazê-lo a partir daquele momento. E o texto, curiosamente, sugere que Jacó também sabia que havia ídolos no meio da sua casa. Nessa altura, sua família já era um clã. E ele sabia que tinha ídolos no meio da sua família, tanto é que ele diz: lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio. Como é que ele sabia disso? É porque ele fazia vista grossa. E alguns de nós, quem sabe, responsáveis por família, também fazemos vistas grossas diante de aberrações que Deus já nos disse que não queria mais em nosso meio. Como adorar a Deus em Betel sem antes limpar a sua casa? Como ir até diante do Senhor na presença do nosso Deus, na comunhão dos santos, com sua vida conturbada por pecados e por coisas ocultas? É isso que nós estamos aprendendo aqui. É necessário chegar diante de Deus, livrar a vida e a casa dos pecados para estarmos em plena comunhão do Senhor, tirando os falsos deuses, tirando os ídolos do coração, trocando a roupa, né, que é um simbolismo de que algo novo revestia aquela família, tornando-se, portanto, padrão em Israel. Nós chegamos ao segundo ponto, que fala da santidade em adoração em família, o que só pode ser possível se antes a vida estiver condizente com aquilo que Deus nos ordena fazer. Então aqui também há 2 cenas. A primeira, Deus promete a proteção divina a Jacó e a sua família a caminho de Betel. Essa é a primeira cena. E a segunda cena é: toda a família se reúne e eles adoram o Deus de Betel num culto familiar, culto doméstico mesmo, esse que você provavelmente faz na sua casa, pelo menos seria o normal se você fizesse. Mas aqui então nós vamos para a terceira e quarta cena, que são respectivamente a primeira e a segunda cenas dentro desse segundo ponto, santidade e adoração em família, que veio depois de graça para a família. Então, quando Deus promete a proteção providencial a Jacó e a toda a sua família,
enquanto estiverem indo para Betel, lembrem-se que Jacó estava com medo de ser morto por causa dos eventos da traição de Simeão e Levi. Isso ele deixa claro no finalzinho do capítulo 34. Então, a graça derramada sobre a família de Jacó destina-se a uma só coisa: levar a família à adoração a Deus. Não era isso que eles iam fazer em Betel? Adorar ao Senhor? Então, quando Deus derrama a graça sobre a nossa família, a primeira coisa que tem que vir à nossa mente é que aquilo é para nós louvarmos a Deus. Então, Deus chama Jacó, que é fiel em sua resposta a Deus, e Deus também é totalmente fiel a Jacó nas suas promessas e na sua providência divina. E assim como ocorreu anteriormente, em tantos episódios, e também posteriormente nos tempos de Moisés, quando nós vamos ver a saga do libertador de Israel, Deus colocou terror no coração das tribos ao redor de Jacó, como também colocou terror no coração de povos que se levantaram contra Israel durante a peregrinação e mais tarde em Canaã e ao longo da história, principalmente de alguns reis que foram saudáveis espiritualmente. Deus infundia o terror nos inimigos, e assim Deus também fez aqui. Então, todo elemento de idolatria e culto estranho foi entregue nas mãos de Jacó. Jacó providenciou o sumiço daquilo e Deus protegeu a família e o próprio Jacó, agora já Israel, até a chegada ao local em que eles iriam adorar e louvar ao nosso Deus. Toda a família, portanto, se reúne naquele episódio, versículos 6 e 7, e ali eles adoram o Deus de Betel, num culto familiar. Jacó sabe que Betel é um lugar especial por causa do encontro com Deus que ele já tinha tido, mas ele sabe que o lugar não significa nada se Deus não estiver ali. Se o Deus de Betel não estiver em Betel, Betel não funciona para nada, tá bom? Por isso, ele chama, desta vez, ele chama Betel de El Betel, o Deus da casa. E Matthew Henry, um pensador já passado, mas muito perspicaz na sua fala, ele diz o seguinte: o conforto que os santos têm em ordenanças sagradas não é tanto de Betel, a casa de Deus, quanto de El Betel, o Deus da casa. As ordenanças são apenas coisas vazias se não encontrarmos com Deus nessas coisas. Ou seja, a casa de Deus agora precisava ser conhecida como o Deus da casa. E assim nós temos que olhar para a nossa família também. A nossa família é uma família de Deus, mas nós precisamos perscrutar o nosso coração para saber se o Deus da nossa família está na nossa família. O ponto de Betel não é se fosse um lugar sagrado, uma peregrinação que poderia dar graça a Jacó, não é isso. O ponto era que era o lugar onde o Deus de Betel tinha de fato se encontrado com ele e ali mostrado graça e fé. Era mais que um lugar, era um instrumento nas mãos de Deus, era o próprio Deus se manifestando. E chegamos ao terceiro ponto, que vai dos versículos 8 até o 15, e com isso a nossa reflexão vai para a sua conclusão. Porque o terceiro ponto eu chamo de providência e justificação em família. O primeiro, lembrando, é graça para a família. O segundo é santidade e adoração em família. E este terceiro é providência e justificação em família. E aqui também temos duas cenas. A morte da fiel e amada Débora, que está lá no versículo 8. E depois, finalmente, segunda cena, Deus faz sua última aparição a Jacó. Versículos de 9 a 15. Então, na primeira cena, há uma contrição. É o versículo 8, que nos fala claramente: morreu Débora, a ama de Rebeca, e foi sepultada ao pé de Betel, debaixo do carvalho, que se chama Alon Bacute. Esse versículo mostra o pesar e a consternação de uma família enlutada em meio a um momento em que entrega tudo a Deus, se limpa dos pecados da idolatria, e ali tem um momento de pesar e de tristeza. A perda de Débora abate a família de Jacó, gera tristeza à família, e, no entanto, a contrição e a santidade ainda continuavam imperando no coração deles, porque isso conduz à adoração correta e verdadeira, abrem caminho para a providência de Deus. E é isso que a família de Jacó está percebendo ali.
Ela tinha estado com a família por muitos e muitos anos, sendo ama de Rebeca. E agora, talvez depois da morte de Rebeca, ela tenha ensinado o serviço para os outros serviçais da casa, tenha ensinado os filhos, tenha ajudado a criar crianças. Então era uma pessoa honrada, era uma pessoa amada naquela família. E o nome que é dado ao carvalho sob o qual ela é enterrada é a Lombacute, que significa árvore sagrada das lágrimas. E no meio de um momento de adoração, aquela pessoa tão amada, quando se ia adorar a Deus na cidade, no local próprio que era Betel, ali há lágrimas no caminho. Nós estamos indo para Jerusalém celestial, lugar em que não há mais tristeza. A adoração a Deus será permanente, perfeita, eterna e gloriosa. Mas enquanto estamos indo para lá, muitas vezes choramos no caminho. Às vezes sepultamos entes queridos, às vezes enfermamos, às vezes nos endividamos, às vezes temos crises. Mas é certo que nós vamos sepultar os nossos problemas da peregrinação. Vamos derramar lágrimas, talvez até mesmo sob uma árvore sagrada das lágrimas, quem sabe? Mas nós vamos em frente, porque estamos indo para o lugar da adoração. Finalmente vem a última cena. Deus faz sua última aparição a Jacó. E nesta passagem específica, do versículo 9 até o versículo 15, é a última aparição, é o registro da última aparição pessoal a um patriarca. Deus nunca mais apareceu a um dos patriarcas. É a última vez. E ali ele reafirma as promessas que tinha feito a Abraão e tinha repetido também a Isaque e ao próprio Jacó ao longo da sua vida. Deus intercepta o caminho de volta o caminho da volta, de Jacó, muda o seu nome e o novo nome separa Jacó de um passado de intrigas, de mentiras e de trapaças, de dúvidas, de falta de fé, de engano, de fazer na força do seu braço aquilo que ele queria. Deus não olhava mais para Jacó, a partir de agora ele olhava para Israel. E este é o princípio da doutrina da justificação. As coisas ficaram para trás. O Senhor as joga no mar do esquecimento. Deus não olha mais como ainda nós somos, mas Ele nos olha sempre como nós já somos em Cristo Jesus, e é por isso que a promessa da vida eterna reside sobre nós. Deus remonta as palavras que tinha falado a Adão lá no começo de tudo: sê fecundo e multiplica-te. E Deus se volta agora para a aliança da criação e repete a responsabilidade da aliança. Ele lembra Jacó da graça da aliança que ele tinha estabelecido com Abraão e com Isaque e agora com Jacó. Depois disso, Deus muda a sua forma de revelação. Até ali ele se revelava aparecendo, falando, revelando diretamente aos patriarcas. A José, que foi o próximo patriarca, Deus fala por sonhos, Deus não aparece mais. A Moisés, Deus fala mostrando apenas as costas. Então foi a última vez que Deus se manifestou, porque o caminho da adoração agora já era sabido. Não era necessário mais Deus aparecer para ninguém. Então graça, santidade e providência são gestos da soberania de Deus que endereçam o seu povo para o lugar certo, o lugar da adoração, o lugar onde o Deus da casa vai ser percebido e vai ser sentido no ato da contrição, no ato da doxologia final do povo de Deus para com o seu Senhor. Vamos concluir e aplicar então essa reflexão. Deus visita Jacó no momento de sua maior necessidade, assim como Ele faz conosco, porque naquele momento específico havia medo de morte, havia perda de Débora, havia em seguida, depois do que nós lemos, lá no versículo 16 até o 20, Raquel vai morrer. A amada Raquel, a família em perigo de idolatria, foi notado no começo do capítulo 35, havia uma divisão clara por causa dos ídolos, tudo isso é resolvido. Mas a luta, há momentos de tristeza, inclusive alguns que se seguiriam após, como a morte de Raquel. Deus visita seus filhos em meio aos maiores pavores. Em meio aos maiores perigos, Deus está presente, assim como Ele está presente agora.
em meio a um perigo global, a uma pandemia, Deus está presente. Nenhum fio da nossa cabeça cairá, nenhum fio de cabelo se perderá sem o conhecimento e a permissão do Senhor. Todos nós estamos sob a sua guarda, mesmo que Débora e mesmo que Raquel faleçam, nós somos benditos do Senhor e resguardados por Ele. Deus, portanto, é um Deus que está conosco todo o tempo. No meio do caos, Deus não chamou Jacó para cobrar os 20 anos de afastamento de Betel, entre a primeira e a segunda vez. Ele o chama para renovar os votos. Ele o chama, antes sim, para limpar a sua vida e para purificar a sua família. E talvez eu esteja falando com alguém esfriado no seu vigor espiritual, e quem sabe alguém que vai nos ver posteriormente também afastado do convívio da comunhão dos santos. Quando Deus chama você de volta, Ele não vai perguntar assim, olhando para o relógio, onde é que você estava? Ele vai falar, jogue fora os ídolos, cuide da sua família e vá para o lugar de adoração. É isso que Ele vai falar para você. Então Jacó se rende a Deus, todos vão em busca de Deus até Betel, vão atrás do Deus da casa. E Deus então nos chama hoje para cuidar da nossa família, de uma adoração fiel ao Senhor. Para isso precisamos largar os nossos ídolos, aqueles ídolos do nosso coração. Precisamos deixá-los de lado. E você, melhor do que qualquer um, sabe quais são esses ídolos, porque alguns inclusive se manifestam onde ninguém vê, mas os olhos do Senhor estão ali. Que o Senhor conduza a sua família, que o Senhor faça de você alguém que consegue fazer como Jacó fez, tornando-se Israel no meio do caminho, enfrentando lutas e tristezas, mas vendo a glória do Senhor ao final de tudo. Que a sua família seja alvo da bênção do Senhor. Oremos mais uma vez. Senhor Deus, obrigado por Tua santa palavra, por Tua bendita lei que se renova sobre nós e por Tua graça derramada sobre a nossa família. E que cada um de nós e a nossa casa sejamos alvo da Tua misericórdia, da Tua providência e da Tua paz. No nome bendito do Senhor, assim oramos. Amém.